Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez a gente se encontra aqui através das tecnologias, né? Através do nosso vídeo, para conversarmos em meio a esse tempo de quarentena que nós estamos passando. Nesses últimos dias, muitas pessoas têm me perguntado, pastora, como é que vai ser a nossa Páscoa esse ano? Como é que a gente vai celebrar no meio de tantas situações que a gente está vivenciando e também percebendo, né? Ouvindo, vendo na TV, enfim. E eu me lembrei, gente, que alguns anos atrás, quando eu cheguei na paróquia, eu descobri em Nova Prata, o que já era do conhecimento da comunidade, obviamente, que lá existia uma igreja que, alguns anos atrás, ela pertenceu à nossa ISLB. E numa tarde dessas eu me dirigi àquele local para conhecer, né, o espaço. E eu descobri também que não era só a igreja que estava lá, mas que também havia um pequeno cemitério abandonado, né, no meio de um pequeno matagal que fica próximo. E a gente foi lá para dar uma olhada. E quando a gente chegou lá, a gente realmente encontrou, quase que invisível, no meio de tanta sujeira, de tanto mato, enfim, aquele cemitério. E lá no meio daquilo tudo, tinham algumas árvores, conhecidas por mim da minha época de infância, da casa dos meus avós, inclusive, que eram árvores que... não sei se esse é o nome, mas camélias. Eu acho que vocês devem me entender e saber do que eu tô falando. E aquelas árvores cresceram no meio daqueles túmulos que na época, obviamente, eram enterrados, né? As pessoas eram enterradas na terra. Só haviam pequenas lápides, algumas poucas cruzes, né? Marcando, delimitando onde cada pessoa tinha sido enterrada. E eu pensei, poxa, mas como é que isso aqui tá aqui no meio, né? E aí me veio a memória de que, claro, era nossa tradição e talvez em alguns lugares ainda seja, né? Ainda. A gente leva flores, né? Algumas pessoas ainda mantêm essa tradição e, obviamente, naquela época se levava aquilo que tinha no seu próprio jardim. Por que eu tô falando isso? Lá, naquele lugar onde muitas pessoas devem ter chorado, se despedido de pessoas amadas, a vida brotou com uma força totalmente inesperada. Aquelas flores que foram levadas, muito provavelmente, criaram ali suas raízes a partir das sementes que as florzinhas tinham, árvores cresceram e floriram. Mais ou menos assim diz a frase do Rodolfo Abrantes, que nos lembra: Deus nos faz atravessar estações para o nosso crescimento. Se não fosse o outono para cair todas as folhas das árvores, não haveria flores novas na primavera seguinte. Em Jerusalém, há quase 2000 anos atrás, foi anunciado: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou. E a Páscoa, minha gente, para ti, né? Para mim, que também às vezes me pergunto como será a Páscoa esse ano. A Páscoa será a festa da vida. E é essa festa que se aproxima em meio a essa insegurança, esse medo, essa angústia que muitas vezes toma conta do nosso coração e do nosso pensamento. Afinal, vemos muitas coisas, ouvimos muitas notícias e muitas vezes a gente pensa, meu Deus, e agora? A Páscoa irá acontecer da mesma maneira, gente. Talvez voltada mais para o nosso ser, para o nosso coração e talvez que nos faça lembrar do nosso preparo ideal para essa época. Que não é só correr atrás de chocolates para agraciar um pouquinho o nosso gosto por doces para as nossas crianças em especial que esperam esse dia. A Páscoa talvez vai ser mais intimista no sentido de que ela talvez tenha mais sentido para a nossa vida. Afinal, tem um vírus lá fora que nos tem feito olhar para dentro do nosso coração, para dentro do nosso pensamento, para dentro da nossa vida, da nossa família e, por que não, da nossa comunidade. Por que eu relacionei isso com as flores lá daquele cemitério? Né? Vocês devem estar pensando. Aquelas flores me lembraram que esse Cristo que vence a morte na Páscoa, ele vence
e nos lembra que a vida que Ele nos dá e que Deus nos dá é para ser uma vida de abundância. Uma vida de saúde, de cuidado, de amor, e acho que agora ressignificada, porque são tantas flores que a gente percebe no meio de tanto caos, de pessoas que se juntam, que oferecem os seus dons e talentos voluntariamente. São campanhas que acontecem. São tantas e tantas pessoas, um exemplo aqui da nossa cidade, que é o mais próximo que me vem agora, uma campanha que foi feita para o hospital para que fossem comprados respiradores caso seja necessário. Essas são as pequenas flores que aparecem e trazem para nós um pequeno elemento de esperança no meio da situação em que a gente vive. Se perguntarem para você como vai ser a tua Páscoa, responda com firmeza, celebrando a vida, porque Jesus Cristo venceu a morte e Ele vem ao nosso encontro para nos lembrar que Deus é Deus conosco, é Deus Emanuel e é conosco que Ele está nesse momento. Que esse Deus em sua graça, que faz flores crescerem em meio ao sofrimento, em meio à situação que a gente vive, te fortaleça, te abrace e mantenha o teu pulsar na esperança que vem desse Deus. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.